tempo muito precioso, né? Um tempo de ajustes, alinhamento. E alinhamento é algo bom, porque alinhamento tem sentido e tem a ver com crescimento. Quando Deus nos alinha, quando Deus nos restaura, quando Deus nos coloca em ordem, é porque Ele tem interesse e está investindo na nossa vida. Nós precisamos realmente estar prontos, totalmente disponíveis àquilo que Ele está fazendo. Eu tenho dito, e vocês sabem, a situação que o mundo está passando não é uma situação das melhores. E não é aqui no Brasil, e não é aqui em Nova Friburgo, é o mundo inteiro. E nós temos notícias por pessoas que também são os nossos irmãos, que estão em outros lugares do mundo, e também por onde nós passamos, como as situações, como as crises, como cada um está enfrentando, de uma maneira diferenciada, as nações estão enfrentando um período difícil, um período confuso. Da pandemia para cá, acelerou algumas coisas e as pessoas ficaram mais perdidas, muitas pessoas mais desorientadas, sem esperança. Então nós precisamos ser muito realistas com o que está acontecendo, porque a igreja não foi chamada para estar anestesiada, indiferente, passiva aos momentos difíceis. Pelo contrário, nós somos os que temos as Escrituras nas mãos, temos a palavra de Deus nas mãos, nos dizendo como será os fins dos tempos. E algumas pessoas ao redor do mundo começam a se preocupar mais com o livro de Apocalipse. Querem mais entender. E eu digo, você não precisa ser muito perito em Apocalipse. Você precisa entender como está a sua vida agora, nesse momento apocalíptico. Como que nós estamos vivendo, como está a nossa fé. Mas todos nós em Cristo somos missionários, somos chamados com esta missão de proclamar o Evangelho, proclamar o reino de Deus, enquanto há tempo. E essa é a motivação da igreja. Não é somente para receber, mas acima de tudo para que a gente possa esvaziar, entregar, renunciar. Quando alguém era chamado para seguir Jesus, a ordem era essa. Renuncia tudo que você tem, tome a sua cruz, vem e me segue. Então, quando nós entramos em um lugar que nós dizemos que vamos cultuar a Deus ou adorá-lo, é o momento que a gente tem que nos esvaziar. Senão a gente fica só preenchendo, colocando mais conteúdo dentro da gente e não aprendendo a tirar aquilo que nos é contrário, aquilo que nos impede no crescimento. E que Deus não pode e não vai operar nessa área, porque Ele nos deu a ordem de fazei vós morrer o que é carnal, o que é terrenal em você. Por isso, quando nós abrimos a Bíblia, no capítulo 3 de João, ele vai falar com Nicodemos de nascer de novo. Ele disse, uma coisa é necessária, nascer de novo. E nós entendemos perfeitamente de onde nós viemos. Nós viemos da eternidade. A Bíblia diz que nós estávamos em Cristo antes da fundação do mundo. E para onde é que nós vamos? Vamos para a eternidade. Por quê? Porque nós fomos criados eternos. Fomos gerados em Deus, fomos colocados nessa terra para povoá-la, para abençoá-la, para conquistá-la, para dominá-la. E quando chegar ao final dos tempos, o que vai acontecer? Ele vem buscar a sua igreja, o seu povo. Fala de novo céu e nova terra. E fala que nós teremos corpo incorruptível. Então a Bíblia diz que se a nossa esperança está só nessa vida, somos os mais miseráveis. Então nós não estamos aqui para carro novo e casa bonita. Nós não estamos aqui só para ganhar e comprar os nossos pertences. Podemos sim usá-los, e de preferência para a glória de Deus, mas não foi para esta razão que Deus nos criou. Não foi para que nós sejamos possuidores de coisas. Aliás, quando Ele nos manda possuir algum lugar, Ele nos manda que nós sejamos luz no meio das trevas. É o que nós carregamos nele, é o que nós somos nele. Então nós estamos, como Isaías disse, estamos vivendo um período de trevas. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre nós resplandece a glória de Deus. Então, se alguém tem resposta de Deus em tempos de crise, é aquele que anda com Deus. É aquele que tem o Senhor como seu Senhor. É aquele que conhece essa verdade. Somos nós que temos a palavra de esperança. Nós não estamos aqui colocando esperança no mundo.
Então as pessoas se chocam. Quando acontece alguma coisa, como eu já dizia ontem também, a gente começa a orar, que dá uma impressão que a gente vai colocar a paz no mundo, né? Não estamos aqui para a paz mundial. Nós estamos aqui para proclamar salvação ao perdido, proclamar liberdade ao cativo, proclamar vida àquele que está na sombra da morte, proclamar salvação para aquele que não tem nenhuma esperança em nada, apresentar a eles aquele que dá toda a esperança, que é Jesus, a rocha eterna. Nós não estamos aqui para consolar as pessoas e dar a elas falsas esperanças. Porque no tempo da angústia e nos tempos difíceis, essa falsa esperança se torna algo completamente quebrado e as pessoas ficam perdidas. A razão pela qual existe, a razão pela qual tem tanta gente com a cabeça confusa nos nossos dias, é porque a igreja, que deveria fazer o papel de fazer com que as pessoas olhassem para Jesus, ela está sendo usada para que as pessoas olhem para o seu bem-estar, para a sua prosperidade, para as coisas. Ela começou a vender um produto que não é o evangelho, que não é a verdade. Você não vem à igreja para ficar mais rico, você vem à igreja para se esvaziar e saber que um dia alguém pagou o preço pelos seus pecados. Você veio à igreja porque você encontrou aquele que é eterno. Você não veio aqui para coisas temporais, para coisas momentâneas. É falsa promessa. E todas as coisas, elas são destruídas com o tempo, elas passam. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Seus bens passam, a sua família passa e você passa. Então não aceite falsa esperança e não dê falsa esperança. A igreja está aberta hoje. Se o governo disser que vai fechar, ela fecha. Se a pandemia apertar, também fecha. Se houver uma guerra, ela fecha. Mas o que fecha é o lugar aonde se reúne um povo. Mas aqueles que andam com Deus nunca serão tirados deles a verdadeira esperança. Nunca será arrancado deles a pessoa bendita de Jesus. Jesus não morreu por prédio, nem por carro, nem por bens. Ele morreu por mim e por você. E é isso que ele vem buscar. Vem buscar nós. Se você entra nessa igreja e prospera, louvado seja Deus. Mas eu quero lhe avisar que tem gente que também já foi em outros lugares e nem sequer aceita Jesus, e nem sequer se converteu, e não lê Bíblia, e está prosperando também. Ah, se eu aceitar Jesus, vou comprar meu carro. Tem outro que não sabe nem que Jesus existe. Sabe qual é a marca do carro que ele quer comprar e trabalha para isso. E pronto. Então nós não estamos aqui à busca de prosperidade. Nós estamos aqui porque Ele é a nossa provisão. A promessa dele, quando arrancou um povo da escravidão, não foi que ia dar a eles um palácio. Foi levá-los ao deserto para libertá-los das cadeias da escravidão. Quando Jesus veio, ele também veio fazer a mesma coisa, de maneira completa. Buscar o que se havia perdido. Salvar os seus filhos. Salvar uma nação, salvar um povo. E disse, transportou-nos das trevas. E nos levou para onde? Para o palácio? Não. Para a casa nova? Não. Para o carro lindo? Não. Nos levou para o reino do Filho do seu amor. E é um reino inabalável. Isso é muita coisa não. Um terremoto, um vento, uma tempestade, uma guerra. Quando ela passa, ela leva tudo que você tem. E também até a vida de muitas pessoas. Você conquistou, você lutou, você trabalhou. Quando o vento passa, ou um terremoto acontece, ou um vulcão acontece, destrói tudo que você construiu. E se o que você construiu foi construções só de esperanças em coisas materiais, você ficará perdido, porque você colocou confiança em coisas que não são eternas. Somos o único povo na face da terra que estamos aqui com uma comissão. E Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio.
E Jesus disse, assim como eu e o Pai somos um, vocês são um comigo. E Jesus disse, vocês não são do mundo como eu do mundo não sou. Quando ele orou, ele disse, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. O seu corpo é passageiro. Por isso você pode ter a fé que você tiver, mas essa fé, por mais que você exerça ela, você não vai deixar de morrer. Porque todos nós que estamos aqui hoje, sabemos que estamos aqui para cumprir um propósito. Precisamos entender qual é este propósito. Não desgaste e não desperdice tempo da sua vida sem desfrutar do propósito que Deus tem para você. É a única coisa que você vai levar para a eternidade. Cumprir o seu propósito. E é por isso que o Espírito Santo veio habitar em nós. O Espírito Santo não veio habitar em mim para me dar os números da loteria federal, para me tornar bilionário. Ele veio habitar em mim para me conduzir a toda a verdade que é Jesus. E essa verdade é libertadora. Eu vou dizer para você uma coisa, lembra do apóstolo Pedro, quando ele viu um vulto vindo sobre o mar, ele sabia o que era tempestade, ele era pescador. E ele disse, se tu és o Cristo, me manda ter contigo. E resumidamente falando, a cena é maravilhosa. Aquele que estava do outro lado, no meio do mar, sem afundar, e com autoridade sobre todas as coisas, não mandou o mar se acalmar. Quero fazer essa alegoria aqui. Um grupo de intercessão dentro do barco. Todo mundo dizendo, vai Pedro, aleluia, glória a Deus. É isso mesmo. Se der certo, Deus. Se não der certo, morre. Mas vai lá, Pedro. Estamos aqui intercedendo. Mas ele tomou a iniciativa. E disse, se tu és o Cristo, dá uma ordem. Jesus ama quando você acredita nele e na sua palavra. E ele disse para Pedro somente uma palavra. Nessa hora ele não falou com o mar, não falou com o vento, ele falou com Pedro. E disse, vem. Você está pensando que Deus dá atenção para a tempestade? Quero lhe dizer uma coisa. Você interessa mais a Ele do que qualquer tempestade nesse mundo. Ele está mais conectado em você e Ele está mais interessado em você do que em qualquer situação que você está intercedendo. Ele está olhando para você. Ele quer saber o quanto você acredita nele. E sabe quando é que você prova que você acredita nele? Quando você também não dá atenção à tempestade. Quando você também não fica olhando pelas dificuldades da vida. Mas você diz, este é o meu Cristo. Me dê uma palavra, dê uma ordem, que eu me lanço. E eu vou dizer para você uma coisa. Tirar o pé do barco e colocar o pé sobre as águas é uma aventura única e extraordinária. O problema é que muitos ficam no barco. Só alguns colocam o pezinho para fora. E diz, uau, o sobrenatural é lindo. Mas não tira o outro pé do barco por nada. Só fica com um pezinho lá molhando os dedos. É maravilhoso, aleluia. Mas não tira o outro. Vai, rapaz, tira o outro de trás. Não, e se não der certo? Sobrenatural é bom, mas será que acontece comigo? Sobrenatural é bom, mas será que Deus vai mesmo? Eu sei que vai, mas não vai. E fica nesse aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vai, irmão, não, estou dando glória a Deus e aleluia ainda. Calma, estou pegando gás, estou pegando força. A Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e foi até ele caminhando sobre as águas. Ele teve que tirar o pezinho de trás. É isso que muitas pessoas estão fazendo. Elas creem no poder de Deus, as que creem. Mas estão com medo de que não dê certo. Porque a segurança delas ainda é o barco. Tem coisas na nossa vida que Deus só vai cumprir quando eu faço a parte que me cabe. Por exemplo, simples assim, Ele só me salva e me tem como filho quando eu tomo a decisão de dizer, eu aceito como meu Senhor e Salvador. A salvação está condicionada a você aceitar a salvação. E quem aceita a salvação tem que tomar a decisão, tem que dar o passo. Então, quando nós estamos clamando a Deus para que algo aconteça, mas nós não queremos dar o passo, a Bíblia diz, sem fé é impossível
possível agradar a Deus. E o justo vive pela fé. E fé é a certeza de que aquilo que Deus disse que é, é. É a certeza de que a promessa dele é verdade e não falha, por causa de quem fez a promessa. É a certeza de que as coisas que ele disse que são minhas, são minhas. E você poderia dizer comigo, não como papagaio, mas eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho, e eu posso todas as coisas nele, que é minha fortaleza. É nele. Mas eu preciso agir na fé, porque Tiago diz que se eu tenho fé, mas eu não pratico a fé que eu digo crer, a minha fé é inútil, vã, nada. Olhar para Jesus e dizer, eu creio que é você, é maravilhoso. Dar o pezinho lá no sobrenatural é extraordinário. Mas tirar o pezinho do natural é obrigatório para quem quer andar sobre as águas. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Tem coisas que estão paradas na sua vida até agora. E não é a minha oração que vai mover, nem a oração do quem está no barquinho intercedendo. É quando você tomar a atitude que você precisa tomar. Ela é sua responsabilidade. E quando você toma a sua atitude, as coisas que Deus prometeu vêm como chuva, vêm como temporal de bênçãos na sua vida. Porque você dá o start, dá o começo daquilo que é o cumprimento da promessa. Imaginou se Ana recebesse a promessa, ela estava lá no templo orando, ela não podia gerar, ela era estéril, e ela estava clamando a Deus por um filho, e chorando. O sacerdote Eli, que é isso, mulher? Você está bêbada uma hora dessa? Ou você está embriagada pelas suas emoções? Olha o processo. Ela não estava lá dizendo, estou aqui para me encher de Deus. Ela disse, eu estou derramando. Eu estou me esvaziando. E quando o sacerdote ali viu aquilo, liberou uma palavra sobre ela. Vai, mulher, seja feito o que está no teu coração. Aí ela chegou em casa e começou a orar. Eucana, que é o esposo dela, começou a dizer, o que está acontecendo, mulher? Não, o sacerdote disse que a gente vai ter filho. Toma abençoado. E o que você vai fazer? Eu vou fazer uma campanha de oração agora. E foi para a campanha de oração 1 mês. O menino não veio não, né? Não ainda, mas vai vir. O que você está fazendo? Agora eu estou jejuando. E aí passou mais 1 mês. O menino está vindo? Está não ainda. Você está grávida? Estou não ainda. E o que vai fazer agora? Agora fazer um período de consagração. 1 ano de consagração. E o menino veio? Veio não. Eucana disse, vamos resolver esse negócio? Então, quando Eucana teve com Ana, se realizou e se cumpriu a promessa. Crer é o primeiro passo para quem vai tomar a ação, a atitude. Só crer e não agir é nulo. Precisamos entender que todas as coisas são feitas pela palavra. Nada é gerado sem que seja lançado a palavra. E a Bíblia diz que a palavra é semente. Salmos 33:6 diz assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que Deus criou? Pela palavra. Quem é a palavra? Jesus. Operava com Deus em João capítulo 1, ele vai dizer, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava desde o princípio da criação. Então Deus me mostrou dessa maneira. O Pai pensa, o Filho fala e o Espírito Santo age, se movimenta, manifesta. Ele diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Eu sei o que eu quero dar para você. Aí eu vou lá e digo, o que é que ele quer dar para mim? Aí Jesus diz, quer dar isso, 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 isso. Aí eu declaro. Aí o Espírito Santo vem e diz, você declarou? Todas as coisas são criadas pela palavra quando estão em acordo com a palavra. É uma aliança. É um círculo. Ou um circuito. Ou uma conexão. Quando a minha palavra se alinha com a palavra de Deus, todas as coisas que ele disse estão na minha boca,
estão no meu coração e eu declaro. Olha o processo. Romanos diz, com o coração se crê, com a boca se confessa. Alinhe a sua vida, alinhe a sua declaração com o que está escrito. É prática, repito, Ana recebeu a liberação da bênção, chorou, Deus liberou a palavra através do sacerdote, ela foi para casa, conheceu, a palavra teve relação com seu marido, Eucana, e gerou o Samuel. Samuel não é gerado por oração, é gerado por uma relação de intimidade entre Eucana e sua mulher Ana. Nós precisamos ter esse tipo de relacionamento. Tem coisas que estão paralisadas na sua vida, não porque precisa de oração. Está precisando de alinhamento com a palavra atitude, ação. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Aquilo que a boca confessa é porque está cheio o coração. A boca fala do conteúdo que eu ponho aqui dentro. Está cheio de conteúdo de Facebook, de Instagram, de YouTube, de informação, de mídia. A boca fica falando besteira. E não funciona. O que funciona é sua vida alinhada com a palavra. Pedro sabia tudo a respeito de tempestade no alto mar. Ele sabia que tempestade é tempestade. Mas a Bíblia diz que quando ele andou sobre as águas, ele saiu do barco, ele sabia que homem não anda sobre ondas. Lógica e fé trabalham em duas áreas completamente diferentes. Lógica é razão, entendimento racional. Fé é sobrenatural. Ele diz, se já ressuscitastes com Cristo, pensa nas coisas que são do alto, aonde Ele está assentado. Tenha a mente de Cristo. Queremos processar isso, querendo que o nosso corpo e a nossa alma se torne espiritual. Nunca o nosso corpo se tornará espiritual. Como assim, pastor? Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Não existe um lugar no céu para o seu corpo. Em outras palavras, o seu corpinho não vai para o céu. Pode arrumar ele aqui na terra, pode pintar ele, pode decorar, pode tatuar, faça o que você quiser. Vai morrer aqui e vai voltar para o pó. Faz laranja no braço hoje, vai envelhecer, vai virar um maracujá. Mas vai ser aqui. Mas você pede permissão para o dono da casa. Vai sair pintando aí sem pedir permissão, porque achou bonitinho? Então, quando eu chegar na sua casa, também vou levar umas tintas. E vou achar bonitinho pintar a sua casa. Você vai brigar comigo. Pode até me processar. Né? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Estou dizendo que não pode? Não, estou dizendo que você tem que pedir permissão, só isso. Então, nós precisamos entender que tudo que nós façamos aqui, a Bíblia diz que nós vamos prestar conta. Eu não estou falando aqui de tatuagem, querido. Eu estou falando da tatuagem da vida, aquilo que a gente marca a nossa vida com decisões erradas. Marca a nossa história. Nós fomos tatuados pelo pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós vamos morrer por causa dessa tatuagem desgraçada lá de Adão em ter desobedecido Deus. Mas Jesus veio para pegar sobre ele e carregar sobre ele toda a marca do pecado, a condenação do pecado. E ele foi completamente desfigurado na cruz por causa, não dele, mas por minha causa. Pelo meu pecado, pelo teu pecado. Todo o preço que ele pagou, a dívida não era dele, a dívida era nossa. Mas ele pagou e disse, dou a vocês o direito de se tornarem filhos de Deus. Por terem recebido Jesus como Salvador e como Senhor. Na hora que Pedro coloca o pezinho para fora do barco, é o começo de uma jornada. Ele entendeu que ali estava o Salvador dele. Ele disse, me manda ir ter contigo. Mas na hora que ele começa a andar por sobre as águas,
ele não percebe nada, irmãos. Ele está de olho em Jesus. E ele anda porque ele está alheio a percepções naturais. Quer andar pela fé, não é suficiente dar o primeiro passo. Tem que ir até ao autor e o consumador da nossa fé. Vá na direção certa até ele. A Bíblia diz que Pedro, quando estava caminhando, chegando próximo a Jesus, olhou para as ondas, percebeu as ondas, viu as ondas. É no momento que você dá os passos de fé, e você agora quer acomodar a sua fé à razão, ao natural, a isso ou aquilo. Tem gente que começou bem, irmãos. Começou na fé e aperfeiçoou na carne. Olhou para as ondas. E quando olha para as ondas, você perde o foco. E é a razão por que você desce. Deus lhe fez para viver sobrenaturalmente. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. E nós não estamos aqui para tornar a nossa carne santa. Nós estamos aqui para nos santificar, não deixando que a nossa carne assuma controle da nossa vida. Deus não vai levar a sua carne. Ela vai ser consumida aqui, ela volta para o pó. O que você recebe é corpo incorruptível. Mas o Espírito que é você, este não vai se assemelhar à carne. Este não vai se contaminar com a carne. Esse não vai se dobrar à carne. Por isso Jesus disse para Nicodemos, nascer de novo é necessário. E ele disse para Nicodemos, para todos nós entendermos, o que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Estávamos aprisionados pela desobediência. Quando Jesus veio, rompeu as prisões, morreu na carne, ressuscitou em corpo glorificado. E disse, assim é com você. Vivemos com Cristo, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E mais, estamos, o verbo é presente. Não é futuro, não é passado, é presente. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos, sabe o quê? O corpo de Cristo aqui na terra. Ele não fala disso com ninguém, irmãos. Ele fala que deu promessa a Israel. Ele fala que deu promessa a uma nação. Ele fala de povoar. Mas quando ele fala na pessoa de Jesus, ele diz de todos os povos, seja judeu ou gentio. Ele disse, ele fez um. Em quê? Em Jesus. E disse, agora vocês são um comigo. Ele não está falando agora de uma promessa a Israel, mas ele está falando agora de um Israel de Deus, de Israel chamado para viver na presença dele, de filhos e filhas. Não podemos perder esta visão de quem somos. Quantos de vocês aqui já impuseram as mãos sobre alguém e oraram e essa pessoa ficou curada? Quantos já tiveram essa experiência? Amém? Quantos de vocês aqui já declararam palavra de vida para uma pessoa que estava no leito de morte, e ela sobreviveu, e ela reviveu, e ela se restaurou? Amém? Quantos de vocês viram o caos, e profetizaram, e declararam, e proclamaram, e viram Deus transformando situações? Amém? Então quer dizer para você, você é a matéria que Deus quer usar, o vaso de barro com o conteúdo santo. O meu ato de obediência faz separação daquele que obedece e daquele que não obedece. O meu ato de justiça faz separação daquele que é justo e daquele que não é justo. Não é quando eu brigo pela justiça, é quando eu ajo em justiça. Haja com justiça. Quer mais? Abra sua Bíblia em Hebreus 11, o verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual nós somos ferramenta de justiça na terra. Quando a tua vida está alinhada com Deus, você tem o documento legal do cartório celestial que diz, não mexa com o meu ungido. Não estou falando de título de homem, não, que se intitula ungido, ou intitula-se justo. Eu estou falando que quando nós estamos alinhados com a palavra,
Deus cumpre toda a verdade através de nós. Não abra a sua boca para falar mal de alguém, porque você está descumprindo a palavra de Deus. Quando ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Saiu, você está descoberto. Deus não tem compromisso com a palavra que não saiu da boca dele. Mas quando eu estou alinhado com a palavra dele, e eu lanço a palavra honrando ele, você não pode imaginar o que acontece. E atitude. E a justiça de Deus começa, diz a palavra, pela sua casa. Antes de clamar justiça, alinhe a sua vida com Deus. Esse país tem que mudar. Muda você primeiro. Quero ver Deus fazer justiça no governo brasileiro. Então comece a governar a sua casa e a sua vida pelo governo celestial. Então não clame uma coisa que não é brincadeira, pedir a Deus justiça. Ande em justiça. Pratique justiça. E aí sim, declare a palavra dele. Porque a palavra dele não volta vazia. Faz o que lhe apraz. O sistema deste mundo está nas mãos de Satanás. Vai aprender quando isso? Como eu disse no primeiro domingo, você está achando que Jesus veio para fazer uma revolução e tirar César do poder? Herodes do poder? Pilatos do poder? Ele disse, você não pode dar nenhuma ordem contra mim. Se eu quisesse, eu clamava o meu pai agora. Ele mandava anjos. Era cabeça de governador, de prefeito, de deputado, de senador, rolando para tudo que é canto. Mas eu vim aqui para cumprir a justiça. E ter um nome acima de todo nome. E diante desse nome se dobra todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E pela justiça, morreu e foi até o inferno. E arrancou a chave da mão do diabo. E despojou principados e potestades. E os expôs à vergonha. E triunfou sobre eles na cruz. Por ato de justiça. Deus não tem compromisso com boca de crente. Que fala e que roga e que grita e que esperneia. Deus tem compromisso com a sua palavra. E se a palavra dele estiver alinhado com a tua palavra, e a tua palavra fundamentada e expressada através da tua vida, é simples assim. Noé, pela notícia que recebeu dos céus, preparou a arca, pela qual foi salva a sua família. 8 pessoas. E por causa disso, de ter obedecido a Deus e construído a arca, deixa eu te dizer uma deixa aqui. A arca leva tempo para ser construída. Você está achando que Deus falou para ele e fez assim, pam! E aí quando ele viu, uau, já estou dentro da arca. Aleluia! Obrigado, pastor Renato, você me colocou dentro da arca. O nome da igreja é Maranata, eu já estou, ora vem Senhor Jesus. Disse, cadê o povo? Foi embora e eu fiquei, mas aqui não é o lugar, Maranata? Aqui não é o lugar que o pastor Renato me trouxe? Opa, e aqui não é o lugar que eu já estou salvo? Ei, irmãos, está pensando que Maranata é varinha mágica? Precisa construir a arca, pagar preço, renunciar pecado, andar em justiça, alinhar a boca, alinhar a língua, alinhar a vida, alinhar o que fala, andar na verdade. Deus não tem compromisso com a igreja Maranata, Ele não tem compromisso com a organização, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ande na palavra dEle. E se você estiver aqui, vivendo a palavra dEle, você está achando que Deus vai levantar uma bandeira no céu de Maranata? Ele vai dizer, este é o meu filho. Se você ficou decepcionado, achando que estava salvo porque está nessa igreja, que bom que você se decepcionou hoje. Porque ele dá o direito de acertar o seu passo. Você fala mal do irmão que está do lado, só porque ele não faz o que você gosta. Quem foi que falou que você veio aqui para gostar? Você veio aqui para se render, para se limpar,
regenerar, se despoluir, quebrar tudo que é de Satanás, que você estava lá no mundo e carregou, você está aqui para se esvaziar. E dizer, Deus, purifica-me na tua palavra. É este o tempo que nós estamos vivendo. De ajuste, de alinhamento. Esta é a mensagem. Porque pela promessa de Deus, o que está vindo aí, eu preciso construir a arca. Não estou falando de natural, estou falando de espiritual. Glória a Deus, porque essa casa existe. E glória a Deus, porque esse microfone existe. E glória a Deus, porque esse canal de informação, ou de informativo, ou de propagação da palavra existe. E glória a Deus, porque essas cadeiras existem. E glória a Deus, porque você está sentado nela. Você é o alvo de Deus, eu sou o alvo dele, o interesse dele é comigo. Você está aqui para isso, para ser transformado e para ser agente transformador. Por isso que Deus não chamou plateia. Ele disse, a plateia, ela vem pela comida e pelo milagre. E ele não chamou plateia de discípulos, mas aqueles que andou com ele, que se purificaram, que renunciaram, que seguiram ele. Ele disse, Pai, nenhum dos que você me deu se perdeu. Ele dá o aval. Querido, uma pessoa aqui, que ajuste sua vida, alinhe sua boca, alinhe seus pensamentos e comece a proclamar a verdade. A proclamar a verdade. E a proclamar a verdade vai incomodar. Mas isso se chama construção de arca. E aqueles que não aceitam a verdade, quando a tempestade vem, quando a chuva vem, a arca se fecha e fica de fora. Eu estou te avisando, pelo poder de Deus, pela comissão que me é dada, pela verdade que eu carrego. Não construa esperança nesse mundo. Construa sua esperança na rocha eterna, que é Jesus. Não seja influenciado pelas palavras que estão te colocando na cabeça. Seja influenciado pelas palavras que geram vida e vida eterna. Leia dia e noite, ore dia e noite, consagre sua vida e diga, Deus, ajusta a minha vida. E não é só acrescentar coisas dentro de você, como eu dizia ontem, é pedir ao Espírito Santo para lhe revelar se tem alguma coisa que Deus não aprova, que Deus não aceita dentro de você. Peça para o Espírito Santo te mostrar. Não peça para ele tirar, que ele não tem essa obrigação. Quem tira é você. Espírito Santo, controla a minha boca, porque eu não quero dizer besteira. Já está dizendo. Você tem que dizer, Espírito Santo, me revela o que está errado em mim. E em autoridade, eu não aceito mais isso. Eu anulo isso em minha vida. Nossos púlpitos vão ter que ser transformados. Não daquele poço que a samaritana todo dia ia buscar água. Os nossos púlpitos vão ter que ser transformados com a mensagem daquele que diz, se você beber da água que eu lhe der, do seu interior, fluirão rios de água viva. Você não vai precisar da fonte esgotável, porque você vai ser uma fonte viva, inesgotável dentro de você. É a palavra de Deus. Jesus é a nossa fonte. Pela obediência, construir a arca, entrar na arca, salvar sua família, a Bíblia diz, condenou o mundo. O ato de justiça faz algo divisório. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes, 5 nécias. Todas acordam, todas têm a lâmpada, todas têm o azeite, todas estão esperando o noivo, as 10. Todas são virgens, todas dormem, todas acordam quando toca a trombeta, significa que todas ouviram. 5 diz para outras 5, me dá do teu azeite, porque o meu não dá. Acabou. E as 5 prudentes que construíram a arca, disseram, não podemos dar do nosso azeite para vocês, porque vai faltar para vocês e faltar para mim. Vamos dar o jeitinho brasileiro? Ah, gente, não é preciso nem dividir esse azeite. Dá a mãozinha aqui. Vem cá, meu irmão. Quer ver? 5 nécias, 5 prudentes. Não tem azeite, não. Ou eu não tenho azeite. Tem problema nenhum. A gente fica aqui grudadinho. Um azeite para mim e para você e nós vamos. Jeitinho brasileiro. Um azeite. De 2 em 2. É bíblico, hein, gente? De 2 em 2 virgens. Vão lá. Pega azeitinho de uma, serve para outra. Você não tem? Tadinha, não tem.
Vamos nós duas juntas, vamos nós dois juntos, até lá. Ah, irmãos, não foi assim. Obrigado, meu irmão. Não foi assim, não será assim. As que tinham azeite disseram para as que não tinham: não funciona assim. A hora chegou. E quem tem, vai até o encontro do noivo. E quem não tem, vá comprar. A obediência de uma condena a desobediência da outra. Quando essa outra também chegou na porta, estava fechada. Quero te dar uma boa notícia. Você está vivo. Deus não terminou o plano que tinha com você. Ele está construindo essa arca com você. Ele está te chamando para entrar nela. Ele está te convidando para entrar nela. Ele está dizendo: ainda é o tempo. Você está com azeite na botija ainda. Você está preparando-se para esse encontro. Este é o seu tempo. Esta é a sua hora. Ele não arrebatou a igreja ainda porque ele está interessado em você. Ele não condenou o mundo ainda, não destruiu tudo, porque você ainda está chamando a atenção dele. Há um propósito que ele tem, que ele ainda não cumpriu, e você está aqui e eu estou aqui para que este propósito seja cumprido, porque a palavra dele está em nós. E quando ele levantar e tirar a sua igreja, aliás, se eu não for arrebatado amanhã e eu morrer hoje, estarei me encontrando com ele. Se eu não vou arrebatar a semana que vem, estarei com ele a semana que vem também, e é assim que funciona. Então todos os dias eu estou esperando o meu rei, porque os meus olhos estão fitos nele. Mas este é o tempo que ainda dá para compartilhar. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu estou compartilhando o azeite. Porque ainda estou falando, é tempo de produzir azeite. É tempo de preparar azeite. É tempo de encher botija de azeite. É tempo de estar preparado quando a trombeta soar. Ainda dá tempo. Ainda estamos no tempo. A porta da arca não fechou. Você está no tempo da salvação. Não rejeite tão grande salvação. Alinhe a sua palavra com a palavra dele. E deixa Deus falar através de você. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, nós louvamos teu nome. Te exaltamos por essa casa, te exaltamos por cada pessoa aqui presente, te exaltamos pelo teu mover, te exaltamos pela tua vontade, te exaltamos pelo teu projeto de vida, te exaltamos pela cura, te exaltamos pelo milagre, te exaltamos pela palavra que habita ricamente em nós, te exaltamos por essa porta aberta. Senhor, te exaltamos porque o governo não fechou ela, te exaltamos porque ninguém vai fechar até o dia que nós, ó Deus, cumpramos aquilo que estamos aqui para cumprir. Senhor, quando não der mais, é porque já fomos para ti, mas enquanto estivermos aqui, não é por causa de nós somente, mas é porque o teu Espírito não terminou a obra redentora na terra, e enquanto o teu Espírito Santo estiver na terra, nós estaremos aqui cheios do Espírito Santo, vivendo em novidade de vida, conquistando aquilo para o que fomos conquistados, exaltando o teu nome. Pai, nós clamamos por justiça sim, mas a começar em nós, mostra-nos o que está errado em nós, e aquilo que você não aprova, não te agrada, que seja dias de esvaziamento, dias de tirar de nós aquilo que não te exalta, que Satanás e seus demônios não achem nada, nenhum lugar em nós, que a nossa vida, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar exalte o Senhor, que o nosso corpo seja usado para a tua glória, que a doença não nos pare, que a peste não nos pare, mas que no teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos o evangelho, anunciamos a tua vinda até que ele volte. Aleluia. Que a unção seja fresca, que o azeite seja transbordante, que o rio de Deus em nós flua inesgotavelmente. Aleluia. Pai, eu declaro e profetizo células de vida, como Eli lançou palavras sobre Ana, que a tua igreja seja produtiva no Espírito, gere no Espírito, produza filhos no Espírito, tenha vida e vida com abundância, que haja filhos nascendo nesta manhã, que ventres estéreos do natural produzam filhos naturais, que células cancerígenas sejam apagadas, mortificadas,
entre em ordem cada célula confusa no ser, no organismo, na medula. A medula que não produza vida. A fraqueza se torna em força. O desânimo em ânimo. A tristeza em alegria. A doença seja banida e se estabeleça a cura. Olhos, recebe cura. Ouvidos, recebe cura. Entra em ordem da palavra. Jesus levou as tuas enfermidades. Coração, seja colocado agora o transplante celestial. Venha o coração do céu para dentro do teu coração. Venha o fígado, venha os rins, venha o baço, venha a medula, venha os órgãos vitais restaurados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pele, seja reformada, recriada, restaurada. Neurônios, recebam vida, recebam luz, recebam carga do céu, energia do trono da glória, eletricidade de Deus, venha sobre o teu corpo, fôlego de vida. Aquele que estava com os dias contados pela medicina, sejam prolongados e prolongados e prolongados para cumprir propósito. Aleluia. Membros do corpo, massa muscular, entra em ordem. Sistema nervoso, entra em ordem. Doenças da idade, doenças da velhice, banidas. Vem o fortalecimento. A unção que estava sobre Caleb, que disse tinha 45, agora estou com 85. A minha força é a mesma para entrar e para sair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que seja cumpridos os propósitos. Aleluia. Aleluia. Dá a mão para o teu irmão. Dá a mão para o teu irmão. Somos corpo de Cristo. Não há divisão entre nós. Divisão eu te ordeno fora dessa casa. Confusão fora dessa casa. Fora desta casa. Divisão fora. Partido político fora dessa casa. Em nome de Jesus. Divisão de ideais fora. Em nome de Jesus. Divisão de governo fora. Em nome de Jesus. Maldição de mídia fora. Em nome de Jesus. Proclamações e declarações do diabo. Profecia satânica. Destruída, quebrada, anulada. Em nome de Jesus. Toda palavra de maldição está quebrada, anulada. Somos corpo de Cristo. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança. Somos um em Jesus. Aleluia. Divisões, contendas, porfias, ciúmes, invejas, fora em nome de Jesus. Fora do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Divisões de pensamentos, defensores de partido político, espírito de divisão, fora em nome de Jesus. Eu declaro desconectado toda divisão, desconectado toda palavra, desconectado toda maldição, desconectado toda confusão. E eu conecto as mentes ao corpo de Cristo, a mente de Cristo. Eu declaro que foi tirado, seja agora devolvido. Se essa casa por algum momento se dividiu, seja uma unção de união como nunca antes. Uma só voz, uma só voz, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só Senhor. Quebrado toda cadeia, toda contenda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda perturbação mental, toda maldição do vírus,
toda maldição de vacina, toda maldição de remédio, toda maldição de medicamento, toda maldição de divisão e contenda, confusão no corpo, entra em ordem agora. Entra em ordem agora. Toda divisão quebrada. Um só Senhor. Um só Senhor. Um só Senhor. Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Aleluia. Aleluia. Se tem alguém aqui que precisa pedir perdão, ajuste sua vida agora. Libere perdão. É hora de liberar perdão. Eu perdoo, diga comigo, eu perdoo aqueles que me fizeram danos. E eu peço perdão àqueles a quem eu fiz dano. E eu peço perdão diante de Deus por não ter ouvido a palavra e por não ter agido com sabedoria. Eu me arrependo e eu declaro que eu sou um em Cristo, que somos um em Cristo, que eu sou do corpo e eu abençoo os meus irmãos na terra, no mundo, que estão em Cristo Jesus. Aleluia. É tempo de azeite, é tempo de óleo na botija, é tempo de óleo na lâmpada. Não dá tempo comprar, não vai negociar argumento. Perdoa e recebe perdão. Não tem fé respondida sem prática. Pratique a palavra e deixa de ser melindroso e deixa de ser dono de verdade. A verdade não tem dono, ela é o que ela é. Ela é o Senhor Jesus. Você não é dono de Jesus. Quebra o teu orgulho. Quebra o teu orgulho. Prepara a arca. Quando ela fechar, acabou o tempo. Mas ainda dá tempo. E o tempo está acabando. A chuva está chegando. As nuvens estão carregadas. E quando a chuva cai, você tem que estar dentro da arca. Não dá tempo ficar do lado de fora. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, revela-nos o que tem dentro de nós, que não é do teu agrado. E em nome de Jesus, nós nos despimos, esvaziamos, jogamos fora e dizemos: vem Jesus. E dizemos: ora vem Senhor Jesus. Maranata, 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 Maranata. Que o Senhor seja contigo. Em nome de Jesus.